Professor Rangel aqui para a quarta aula de biotecnologia, fechando o ciclo sobre esse assunto tão interessante, tão moderno na genética, tão atual e que cai sempre no seu vestibular ou nos vestibulares que você pode fazer na sua vida. Bem, nós já falamos nas 3 aulas anteriores, primeiro da introdução, depois tecnologias utilizadas na biotecnologia, como, por exemplo, tecnologia de DNA recombinante, não sei o quê, e na aula 3 a gente se prendeu a teste de DNA, clonagens e afins, certo? Agora a gente vai falar das 2 últimas partes aí, muito importantes, talvez, que sejam a revolução que a humanidade espera para finalizar com problemas graves de saúde. As células-tronco e a edição molecular em vida. Células-tronco são células com alto grau de indiferenciação. O texto está dizendo para você, eu sei que você sabe ler, mas deixa eu explicar com mais calma. Essas células são capazes de virar outras células do seu organismo. Uma célula-tronco é uma célula que você tem nessa célula potencial para formar um neurônio, para formar uma célula do miocárdio, para formar uma célula muscular esquelética sua, ou qualquer célula do corpo, porque ela apresenta um alto grau de indiferenciação. Como ela é muito indiferenciada, pode se diferenciar numa célula executando uma função específica. Nós conhecemos 3 tipos de células-tronco diferentes. Vamos colocar aqui, deixa eu pegar meu bom e velho apontador para mostrar para você. Opa, foi. Ó, nós temos 3 tipos de células-tronco diferentes. São elas: as células-tronco embrionárias. Essas células não estão presentes no seu corpo de adulto. Elas estavam presentes em você quando você era um embrião. Essas células têm o mais alto grau de diferenciação que nós conhecemos. Essas células podem formar quaisquer células do corpo. Na verdade, são 2 tipos de célula-tronco embrionária que existem. As células-tronco embrionárias totipotentes e as células-tronco embrionárias pluripotentes. Qual é a diferença da totipotente para pluripotente? A totipotente pode formar qualquer célula do organismo, inclusive os seus anexos embrionários, como, por exemplo, a placenta. Já a totipotente é mais limitada, forma qualquer célula do corpo, menos a placenta e os anexos embrionários. Essas células são as naturalmente mais indiferenciadas que nós temos, beleza? Segundo grupo de células-tronco adultas, essa tem no teu corpo. Essas células são mais limitadas. Elas formam, sim, outras células do seu corpo, mas não conseguem formar um leque tão grande assim. São divididas, por exemplo, em células-tronco multipotentes ou unipotentes. A multipotente é aquela que forma outras células do mesmo tecido embrionário. Como assim? No embrião, existem 3 folhetos embrionários, 3 tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Uma célula-tronco da mesoderme pode formar outras células também na mesoderme. Por exemplo, a mesoderme é a parte do embrião que dá origem a seus ossos, a sangue, a músculo, a tecido conjuntivo, sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema excretor. Então, há um grande leque de tecidos, sistemas e células do teu organismo, certo? E nessas células aí, existe uma célula chamada de célula mesenquimal. A célula mesenquimal do tecido conjuntivo pode formar uma célula óssea ou uma célula produtora de anticorpos, uma célula do sangue, por exemplo. De acordo com a necessidade do seu corpo, ela pode virar uma célula de um tecido específico, mas só de tecidos que sejam da própria mesoderme. Já a célula-tronco unipotente é uma célula que amadurece em outra. Por exemplo, o seu macrófago, célula de defesa, ele amadurece a partir do monócito, uma célula que vai gerar outra célula e ponto final. Essas células-tronco adultas, bem mais limitada no grau de diferenciação se comparadas com a embrionária. E o terceiro tipo, que foi desenvolvido no laboratório, foi desenvolvido em 2007 por um grupo de pesquisa japonês, são as células-tronco induzidas. Células-tronco que eram células-tronco adultas ou células normais do seu corpo, que recebem genes a partir de vírus transportadores e acabam se indiferenciando, gerando células-tronco semelhantes à embrionária. Essas são as células hoje que são mais utilizadas na busca de cura de órgãos que não tem como mais funcionar em você. E aí, ao invés do transplante, a intenção é usar esse tipo de célula que vem do seu próprio corpo. Por isso não há rejeição, ou a chance de rejeição é muito menor, para ser mais exato, para você tentar formar um órgão novo, ou parte de um órgão novo em você.
É claro que a teoria que eu estou te falando é muito fácil, né? Uma pessoa tem uma lesão grave hepática, precisa de um transplante. Eu induzo a formação de uma célula-tronco nela, e aí, a partir dessa célula-tronco induzida, eu formo novos hepatócitos e gero um novo tecido de fígado. A pessoa não precisa mais de transplante. Maravilhoso quando isso der tão certo quanto eu estou falando agora. Mas os testes sobre isso são feitos desde 2007, quando esse tipo de célula foi descoberto. Belezinha? Esse esquema mostra a célula-tronco em si. A célula-tronco são células que podem ou se autorreplicar, gerando outras células-tronco, ou se diferenciar, formando células, por exemplo, do tecido epitelial, hemácias, neurônios, adipócitos, células do fígado ou da musculatura lisa. Essas células podem se diferenciar, originando vários outros grupos de células, ou se reproduzir, gerando novas células-tronco. Belezinha? Aqui é como é produzida a célula-tronco induzida. Olha só, eu pego o tecido de um paciente, esse tecido extraído é por um processo de nome biópsia. Esse tecido, digamos que seja da pele, tá? E da pele eu isolo células somáticas, células diploides desse indivíduo aqui. Com a utilização de vírus, eu introduzo genes capazes de indiferenciar essa célula somática. A célula somática, que era uma célula com DNA ativo, executando funções de uma célula da pele normal, simplesmente se indiferencia e vira célula-tronco pluripotente. Induzida, né? Porque a gente induziu a formação. E essa célula-tronco pluripotente é uma célula embrionária, que pode formar qualquer célula do teu corpo, tirando o anexo embrionário. Mas eu não quero anexo, eu quero células que formem tecidos meus que estejam lesionados. É assim que funciona uma célula-tronco induzida. Você pega uma célula adulta já presente, normal, com sua função, sua diferenciação já formada, induz a indiferenciação dela, usando genes embrionários carreados por vírus modificados geneticamente. Lembra que vírus pode ser um vetor para a transformação genética de um ser? Então, esses vírus carregam 4 genes embrionários que vão indiferenciar a célula somática, transformando ela numa célula-tronco pluripotente induzida. Essa célula-tronco pluripotente induzida pode ser estimulada para a formação de novas células do teu corpo, tentando regenerar órgãos lesionados anteriormente. Essas são as células-tronco usadas em biotecnologia. E para a gente findar o nosso processo de biotecnologia, vamos falar um pouquinho agora da edição genômica. Que é isso, Angel? É eu pegar o seu genoma e editar, cortar um pedaço, colocar um pedaço, tirar aquele que te dá uma informação ruim, colocar o que dá informação boa. Se nasceu sem um gene, eu posso colocar em você. E o método mais eficiente atual, uma descoberta um pouco recente, se nós pensarmos em ciência moderna. Basicamente, essa descoberta está popularizada a partir dos anos 10 do nosso século atual. Essa técnica ela é conhecida a partir de uma estrutura bacteriana de defesa contra ataque viral. O nome dela é CRISPR-Cas9, ou em português, CRISPR-Cas9. CRISPR significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas, com interações regulares. Daqui vem o nome CRISPR, obviamente em inglês, né? E o Cas9 é uma proteína, chamada proteína 9, fundamental para esse processo funcionar, tá? Então, o CRISPR-Cas9 é um sistema de biblioteca genômica onde as bactérias naturalmente armazenam a informação dos vírus que já entraram nela alguma vez. Então, o que a bactéria faz? Ela pega o vírus que está atacando ela, corta um pedaço do genoma do vírus, introduz no CRISPR e deixa dentro do genoma dela. Quando vírus atacarem ela de novo, o que ela já fez anteriormente? Expressou o DNA viral, formou um RNA do vírus e colocou no Cas9, nessa proteína aqui. Ó. Essa proteína vai andando pela bactéria. Quando o vírus infecta a bactéria e o seu DNA genômico está livre ali no meio, a Cas9 pega esse DNA viral, tenta reconhecer, tenta ver se é aquele que ele conhece, e se for, cliva o DNA viral. Cortando o DNA viral, acaba o ataque à bactéria. Se o vírus já tiver introduzido o DNA dele no DNA bacteriano, a Cas9 vai lá e tira o DNA bacteriano também. Corta ele, saca fora, junta o DNA bacteriano e vida que segue. Então, na verdade, vamos lá com calma tudo, né? Esse modelo biológico é descoberto em bactérias
que permite editar o DNA ainda em vivo. Então, quando a tecnologia for muito bem entendida, vai ser possível trocar genes com você vivo, usando o seu genoma basicamente todo. As bactérias capturam DNA de vírus e usam-nos para criar segmentos de DNA conhecidos como matrizes do CRISPR. As matrizes CRISPR permitem que as bactérias se lembrem dos vírus. Se o vírus ataca novamente as bactérias, elas produzem segmentos de RNA para direcionar o DNA do vírus. As bactérias, então, usam a proteína Cas9, ou Cas9, uma enzima similar para cortar o DNA, o que desabilita o vírus. E aí cortou o vírus, acabou o processo. Olha que maneiro, as bactérias usam esse sistema para procurar DNA viral e aí tirar o DNA viral do genoma. Saindo o DNA viral do genoma, o vírus não ataca mais ninguém. Por quê? O DNA viral vai ser a fonte de RNAs para a expressão das proteínas do vírus, para a formação de um vírus novo. E o vírus poder ir embora, matando a bactéria. Com esse sistema, ele consegue fazer o vírus parar de funcionar. Mas e daí? Como é que isso pode ser usado, por exemplo, com seres humanos? Olha só. É criado um pequeno fragmento de RNA com uma sequência curta de guia que se liga a uma sequência alvo específica de DNA do genoma. O que eu faço então? Eu vou pegar para você uma pessoa que tenha deficiência na produção de um gene fundamental para o corpo. Ela sobrevive, mas ela tem um mau funcionamento do organismo por causa desse gene não funcional. Crio um RNA desse gene e esse RNA criado vai ser colocado lá na nossa Cas9zinha aqui, ó, na nossa proteína. O que vai acontecer? A Cas9 vai ler o seu genoma procurando de onde aquele RNA veio para achar a parte defeituosa. O RNA modificado é usado para reconhecer a sequência do DNA, tá vendo? Achou a sequência do DNA, a enzima Cas9 corta o DNA na localização alvo. Eu corto o DNA defeituoso, tiro dali. Uma vez que o DNA é cortado, a própria máquina de reparo do DNA da célula é usada para adicionar ou excluir pedaços de material genético, ou para fazer alterações de DNA, substituir o segmento existente por uma sequência de DNA personalizada. Então, o RNA no Cas9 é usado como guia para achar quem a gente quer. Achou, corto esse cara que eu quero fora, substituo ele por uma sequência bem feita, e aquele DNA defeituoso que existia em você passa agora a ser um DNA perfeito, um DNA joinha, um DNA sem defeitos, que vai fazer você não ter problema genético mais no organismo. Então, basicamente, a história é: temos um paciente, eu vou reprogramar as células desse paciente. Como? Com a edição do gene feito pelo sistema CRISPR-Cas9. A Cas9 leva o RNA, a sequência do RNA de interesse, junto a ela. Ao levar, encontra o DNA que você quer e vai clivar esse DNA. Tá vendo a tesourinha aqui, ó, para clivar nos domínios específicos? Ao clivar, ou tira o ponto de mutação, ou insere um pedaço que queira, editando a célula que você tem aí no organismo. Essa célula editada vai passar por um processo de diferenciação para formar aquele tecido importante para você, defeituoso que você tem. Você vai identificar a célula, purificá-la, ativá-la, passar por um sistema de qualidade para ver se ela é uma célula segura. Sendo isso, essa célula do paciente é injetada nele para funcionar perfeitamente e acabar com o defeito que essa pessoa tem. Então, com o sistema de edição em vivo, essa edição genômica dos seres vivos, talvez seja possível em um futuro próximo tirar genes que causam miopia, hemofilia, daltonismo, quaisquer doenças de origem genética, e substituí-los por genes que deem para a pessoa uma qualidade de vida sensacional. Quantas pessoas não estão me assistindo agora aí que não tem que usar aquele óculos grandão porque sofrem de miopia e adorariam não ter? Pode ser um mecanismo levando a isso. Uma doença genética que você tenha, que você carrega ao longo da sua vida, com sistemas de edição em vivo, você pode tirar o defeito do seu DNA e colocar um DNA perfeito para você. É claro que isso leva a uma série de problemas éticos. Porque da mesma forma que você pode consertar doenças com um sistema desse, assim que ele for muito bem conhecido e entendido,
ele ainda está em fase de muito teste. Nós vivemos uma guerra fria atual, desculpa esse termo aí usado analogamente, mas entre Estados Unidos e China, brigando por quem consegue desenvolver a tecnologia de maneira mais rápida. Eu espero que quem faça com eficiência e de forma a popularizar a pesquisa para chegar em pessoas que possam usar mundo afora. Mas um dos problemas, como eu estava dizendo, é que você pode, por exemplo, daqui a algum tempo, editar características em pessoas por simples questões de estética ou vaidade. Ou, quem sabe, até criar sobre-humanos, super-humanos, meta-humanos, com características diferenciadas graças à edição do seu genoma. Então, a edição do gene tem sempre uma visão e uma intenção bonita, que para seguir por esse caminho ou não, depende de como a humanidade vai levar esse maravilhoso conhecimento adquirido há pouco tempo. Gente, não é fácil ou simples fazer o que eu estou falando. É a mesma coisa da célula-tronco. As células-tronco já são muito bem entendidas desde os anos 90. Estamos em 2020, né, já passamos 30 anos do processo, e mesmo assim as células-tronco não substituem ainda os transplantes. Eles não acabaram, porque ainda depende de muito mecanismo, de muito conhecimento para chegar a esse tipo de processo. Com CRISPR-Cas9, com CRISPR-Cas9, possivelmente mais tempo vai ter que ser levado para a gente chegar a resultados mais eficientes, tá bom? Aqui só mostrando também, né, a Cas9 com as suas duas subunidades, trazendo o RNA com ela, que vai ter a região editada, ou reparando danos, né, ou então inserindo sequências como a gente precisa aí no DNA. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Com isso, a gente acaba o nosso bloco de fala sobre... Opa, quase que eu sumi. De fala sobre biotecnologia. E a biotecnologia, a genética molecular, a engenharia genética, encerra o nosso bloco de estudos sobre genética. Queria agradecer bastante a você pela participação em todas as aulas, te pedir para fazer exercícios, para fixar conhecimento, e espero bastante ter ajudado no desenvolvimento do conhecimento, do seu conhecimento, e ajudando você a crescer na sua vida. Muito obrigado pela atenção, Rangel se despedindo. Beijo, abraço, fique com Deus, bons estudos. Valeu, galera. Até mais.